A igreja está pronta para ouvir a palavra? Amém. Então abram as suas Bíblias no livro do profeta Jeremias. Jeremias 29, versículo de número 11. Amém? Jeremias 29, 11. É uma passagem bastante conhecida, mas o Senhor tem algo tremendo para falar conosco através dela. Amém? Todos já encontraram? Alguma misericórdia ainda? Então, glória a Deus. A palavra do Senhor diz o seguinte, em Jeremias 29, 11: Eu é que sei que pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Novamente, eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Somente até aí. Deus amado, meu Pai eterno, nós queremos louvar o Teu nome e Te glorificar, porque o Senhor é um Deus tão bom. Tu tens sido tão fiel para com as nossas vidas, Senhor. E queremos render graças e reconhecer as obras que o Senhor tem operado em nossas vidas. Reconhecemos, Senhor, o fluir e o mover do Teu Santo Espírito em nosso meio nesta noite. Que o Senhor esteja continuando a tomar o direcionamento do culto em Tuas mãos. Meu Pai, eu reconheço e eu sei que eu sou nada sem Ti. Que o Senhor esteja nos usando de uma forma tremenda e poderosa nessa noite, para ministrar a Tua palavra com poder e autoridade, assim como o Senhor tem projetado e preparado no Teu coração. E que não sejam as minhas palavras, meu Pai, mas que seja o Teu fluir através da minha vida. E eu peço para que o Senhor esteja abrindo os ouvidos e preparando os corações para receber também, meu Pai, a semente que é a Tua palavra. Ministre em nossas vidas, meu Pai. Que o Senhor esteja removendo toda a distração e que o nosso foco esteja em ouvir a Tua voz. É o que pedimos e oramos, desde já agradecidos. Amém. Nós, às vezes, ou na grande parte, achamos e gostaríamos de dizer que nós criamos nossos próprios planos, que a nossa vida ela tem andado conforme o nosso planejamento. Nós dizemos que eu sei o que é melhor para a minha vida, eu sei o que eu tenho projetado e preparado para o meu futuro. Ou, às vezes, você não tem nem pensado tão na frente assim, porque você está tentando projetar algo para solucionar, para sanar, para lidar com uma área específica da sua vida que está sofrendo um ataque no agora. Mas em grande parte gostaríamos de dizer que nós planejamos para o futuro. Inclusive, uma das perguntas que talvez possa ou não pegar certas pessoas em entrevistas de emprego é: onde é que você se vê e se enxerga daqui a 5 ou 10 anos? Querendo entender a sua mentalidade no até que ponto você projetou e planejou a sua vida. O que é que você tem pensado a respeito do seu futuro? Só que, na verdade, nós podemos até planejar, projetar,
pensar. Só que em grande parte o que nós não gostaríamos de aceitar é que vivemos no improviso. Nós planejamos, só que vivemos em grande parte no improviso. Você pode sim planejar os detalhes, certas coisas importantes do seu dia, de amanhã, mas você não tem como me garantir 100% que você tem a noção de tudo o que vai acontecer no dia de amanhã. Ontem, por exemplo, eu não poderia te dizer que ia cair o toró que caiu ontem de noite. Você olhava para o céu 4 horas da tarde e você ia dizer: vai chover. Mas ontem não só choveu, ontem caiu o céu. A quantidade de água que desceu na chuva não é brincadeira. E ninguém poderia ter projetado ou pensado nisso. Você até poderia se preparar para uma chuva tranquila. Não para o pé d'água que caiu ontem de noite. Só que aí quando você pensa no amanhã, você pensa: amanhã eu tenho que acordar cedo, eu tenho que preparar as coisas, tomar meu café da manhã, sair do trabalho, resolver minhas pendências, eu tenho esses detalhes que eu tenho que resolver, eu tenho esses determinados assuntos que eu preciso trabalhar, mas quem é que vai garantir que todas as coisas vão sair como você tem planejado e projetado? Ninguém pode. Ninguém tem esse poder de saber exatamente tudo o que vai acontecer. E para surpresa de 0 pessoas, a palavra fala justamente isso. Eclesiastes 8, do 7 a 8 diz: ninguém sabe o que vai acontecer, pois quem poderá lhe dizer o que vai acontecer? Não há ninguém que tenha domínio sobre o Espírito para o reter, nem tampouco quem tenha poder sobre o dia da morte. Não há como escapar desse combate, e a maldade não poderá livrar os que a praticam. Eclesiastes 10, 14. O tolo multiplica as palavras, mas o ser humano não sabe o que vai acontecer. Quem poderá lhe dizer o que será depois dele? Essas duas passagens retiradas do mesmo livro demonstram o mesmo detalhe: ninguém sabe de nada. Graças a Deus, ninguém aqui tem espírito de adivinhação. Não trabalhamos com bola de cristal para querer determinar e saber: amanhã isso vai acontecer. Ninguém tem o poder da onisciência a não ser o Senhor. O melhor que nós poderemos fazer é justamente isso: projetar algo que gostaríamos que acontecesse nos dias que irão vir. Mas ninguém aqui pode dar a certeza do que vai acontecer. E Tiago, ele é bem enfático a isso, quando ele relata em seu livro, Tiago capítulo 4, do 13 ao 16, dizendo: escutem agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócios, e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã, o que é a vida de vocês. Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham nas suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Não
temos a capacidade de determinar o nosso futuro. Nós apenas planejamos o máximo que podemos para situações que poderão acontecer ou não. É o máximo que nós podemos fazer, porque nós não temos certeza de detalhes, de fatos que vão acontecer. O que Tiago estava falando aqui é de uma arrogância em querer saber. Isso que nós planejamos é um fato que vai acontecer. Ele está falando de um planejamento onde se reúnem alguns amigos para fazer uma sociedade, montar uma empresa com visão em lucro. As pessoas que Tiago está querendo demonstrar nessa ilustração são pessoas que se dizem ter a noção de tudo e falar: olha, pode ficar despreocupado, vende tudo que você tem, porque nós vamos vir para essa cidade. Eu fiz a pesquisa de tudo, essa cidade está precisando disso, aquilo outro, montaremos negócio e vamos ter muito lucro. E aí o que acontece? O Senhor não é favorável com esse plano. Você vai, se desloca, vai para essa cidade, monta a empresa e sai no prejuízo. Porque a sua arrogância o levou a dizer: o meu planejamento é certo. O que eu tenho como visão para o meu futuro é certeiro e ninguém pode dizer que o meu plano vai falir, porque eu já contei com todas as possibilidades. E Tiago está falando muito pelo contrário. A sua fala não deve ser uma fala de certeza de que isso vai acontecer, mas se for da permissão do Senhor. Não iremos apenas morar naquele local, mas também iremos fazer negócios, iremos prosperar, iremos fazer isso ou aquilo outro. Não podemos dar certeza do amanhã. O máximo que podemos fazer é planejar para eventos futuros. Antes da faculdade que eu estava fazendo agora, entrar em um semestre quase completamente online, e teve que ir para Salvador para ir para as aulas presenciais, saía de casa tendo noção de que aqui em frente do Shopping Park vai ter engarrafamento, em frente à Torre de Pizza vai ter engarrafamento, pegando o viaduto para pegar a paralela vai ter engarrafamento, estação Mussurunga vai ter engarrafamento, e a entrada da Orlando Gomes da paralela vai ter engarrafamento. Não só isso, como lá em Salvador também vai ter engarrafamento. Então eu já saio preparado com antecedência nessa possibilidade. E nos dias que eu saio com essa antecedência e não tem engarrafamento, eu fico: olha para isso. Como eu poderia ter dormido 10 minutos a mais? E o mesmo percurso que dias que eu chego 20, 30 minutos atrasado para minha aula, de repente eu chego meia hora antes. Eu poderia ter economizado esse tempo dormindo, recuperando o meu sono, mas não. Eu me projetei para um evento possível. Quando não aconteceu, olha o tanto tempo que eu tenho agora livre, disponível. Cheguei cedo na faculdade para fazer o quê? Nada. Porque ninguém ainda chegou. O máximo que podemos fazer é isso. Ou quando não isso, você se projeta, tem os engarrafamentos, mas fora os engarrafamentos tem o quê? Acidente. E aí, o atraso que seria de no máximo 20 minutos, acabou sendo 1h30. E quem poderia determinar que logo de manhã cedo, no viaduto, no início da paralela,
Ia ter um acidente? Ninguém. Nós não temos essa capacidade de saber de cada detalhe, de cada minuto, de cada segundo do nosso amanhã. A única coisa que nós fazemos é projeção, é planejamento para o quê? Possíveis eventos do nosso futuro. Só que a grande questão é que quando acontece um imprevisto no nosso dia, que não estava inserido no nosso planejamento inicial, o que acontece? Nós ficamos ansiosos. Bate uma ansiedade, bate uma angústia, porque você quer ver o seu projeto concluído. Você quer ver certos detalhes que você mapeou, que você projetou acontecendo. Quando não acontece, você fica preocupado. Porque você fica pensando no quê? Rapaz, eu tenho que entregar um projeto para a faculdade. Eu tenho que entregar um relatório no meu trabalho. E aí acontece o quê? Daqui a pouco falta energia, ninguém consegue ter acesso à informação nenhuma. Todo o seu momento que você tinha separado para pesquisa, para digitalizar qualquer tipo de relatório de informação, você não pode fazer. Aí você fica agoniado, por quê? Eu tenho que entregar isso aqui hoje. Aí você tenta correr o máximo que você pode para tentar pegar o notebook, colocar o 4G do celular, fazer de tudo para de alguma forma continuar com o seu planejamento. Mas agora, quando entra na questão dos planos e projetos do Senhor sobre as nossas vidas, o que acontece é que muitas vezes, por conta de palavras proféticas que nós recebemos no nosso passado, que ainda não se concretizou nos dias de hoje, nós achamos que o quê? Os planos e os projetos de Deus era para aquele tempo. Nós pensamos que os planos de Deus ficaram para trás, que o Senhor se esqueceu de nós, porque não vimos ainda o cumprimento de palavras que recebemos no passado. Só que essa palavra que Jeremias declara é uma palavra que deveria consolar o seu coração, porque os projetos, os planos e os pensamentos de Deus não têm se perdido em momentos da sua história no passado, mas é algo que Deus tem projetado para o seu futuro. Observe novamente Jeremias 29:11. Principalmente a parte final. Eu, Deus, é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Perceba que é para te dar um futuro. Os pensamentos e os projetos de Deus são para algo que ainda não terminou na sua história. Os pensamentos que o Senhor tem a seu respeito, os planos que Ele já tem determinado, não é para o seu passado, mas é para que você tenha um futuro, determinando que a sua história ainda não acabou. Enquanto as circunstâncias estão dizendo que tudo morreu aqui, Deus está dizendo, ainda não acabou. E a esperança que o Senhor diz, trata sobre momentos melhores que ainda virão. O Senhor, Ele tem um futuro para você. E não só um futuro, mas também Ele está te entregando uma esperança, dizendo: eu sei que você está passando por isso agora, mas tenha certeza que melhores momentos irão chegar na sua vida. Aleluia!
Saiba que os planos que o Senhor tem a seu respeito para te entregar é um plano, é um pensamento para trazer prosperidade sobre a minha e a sua vida. Agora deixa eu só falar algo rapidinho. Porque muitas vezes nós temos associados a palavra prosperidade com o termo financeiro. Muitas pessoas têm pego esse termo e têm deturpado dentro do contexto bíblico. Mas eu estou aqui para dizer que a prosperidade que o Senhor tem para a sua vida não é apenas algo material, não está ligado a dinheiro ou a riqueza, mas a prosperidade que o Senhor tem para trazer sobre a sua vida engloba todas as áreas da sua vida. Então o Senhor não quer que você seja próspero apenas financeiramente, mas Ele quer que o seu espírito seja próspero. E como é que o seu espírito é próspero? Tendo uma intimidade profunda com o Senhor, tendo a restauração da sua comunhão com Ele, fortalecendo a nossa intimidade com o Senhor. Deus, Ele também quer que a sua alma, as suas emoções sejam prósperas. O Senhor, Ele deseja e anseia que o seu povo seja um povo estável emocionalmente, um povo livre do medo, livre das angústias, livre das ansiedades, tendo uma estabilidade de mente, uma moderação, assim como dito por Paulo para Timóteo em 2 Timóteo 1, versículo 7. Isso é tão real que a palavra vem dizer: e a paz que excede todo o entendimento guardará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. O Senhor, Ele se preocupa com o nosso estado emocional, mas o Senhor também quer que você seja próspero fisicamente, no seu corpo. E isso é uma verdade que já está determinada pelo Senhor em Isaías 53. O Senhor se preocupa com a nossa saúde física. E quando nós olhamos sobre todos esses aspectos que o Senhor espera que sejamos prósperos, vemos que o Senhor projetou e nos chamou para sermos completos, mas completos nele. E muitas vezes nós queremos ser completos, mas completos fora de Deus. E você não consegue fazer isso porque o seu espírito não vai estar completo. Porque o seu espírito ainda anseia, deseja uma intimidade, um relacionamento com o Criador. E é tão verdade essa questão do nosso ser próspero e nos afetar, que olha o que João diz em 3 João, capítulo 1, versículo 2: amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Essa está na Nova Almeida atualizada, mas olha o que a Almeida Revista e Atualizada diz, o mesmo versículo: acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Em outras palavras, eu quero que você esteja bem assim como a sua alma está. Eu quero que você prospere assim como está próspera a sua alma. E nós achamos que uma coisa não está ligada à outra. Mas lembra que nós falamos no domingo passado? Tem dias que nossa alma se sente tão fraca que afeta o nosso dia de forma que não sentimos ter forças para levantar da cama e enfrentar o amanhã. Parece que quando nós
quando não estamos bem em nossa alma, parece que tudo também em nossa vida não vai bem. Porque quando a nossa alma não está bem, não tomamos boas decisões, não fazemos aquilo que deveríamos fazer, nos afastamos de tudo e de todos. Parece que nós nos exilamos, nos afastamos do mundo para querer ver se esse afastamento lida com a ferida que está em nossa alma. E olha também o que o salmista diz no Salmo 35, versículo 27. Cantem com júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. Que eles digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. O Senhor, Ele se preocupa com o nosso estado. Ele quer que você seja completo. Só que a grande questão é que nós queremos ser prósperos para engrandecer o nosso próprio nome. Queremos ser prósperos para que as pessoas percebam que tem alguma coisa sobre a sua vida. Muitas pessoas hoje querem ser prósperas porque no mundo de hoje ter dinheiro é ter poder. Então as pessoas hoje querem prosperidade mais para os seus próprios ganhos, para os seus próprios desejos. E aquilo que a palavra diz: pede, não recebeis, porque não pede, mas quando pede, pede mal para gastar em seus próprios desejos, seus próprios prazeres. E é muitas vezes isso que acontece. Quantas vezes não conhecemos e sabemos de histórias de pessoas humildes, retos de coração, mas a partir do momento que começaram a prosperar, começaram a ter desvio de caráter, começaram a ser arrogantes, prepotentes, orgulhosos, egoístas, porque eles enxergaram a prosperidade como algo para engrandecer a si mesmo. Só que o Senhor quer que sejamos prósperos, não para que o meu ou o seu nome seja reconhecido, mas para trazer glória ao nome do Senhor. Mas há algo que nós precisamos ter muito cuidado, que é com o nosso pecado, ou a consequência dele. Nós sabemos e reconhecemos que o salário do pecado é a morte. Agora não lidamos mais com esse salário, mas por muitas vezes ainda lidamos com as consequências dessas ações. Lidamos com as consequências dos erros e das escolhas que nós tomamos. Olha o povo de Israel, um povo separado por Deus, foram libertos do Egito, foram passar o deserto por um breve momento para aprenderem a confiar em Deus, e antes de entrarem e possuírem a terra prometida, se rebelaram contra o Senhor, pecaram, e uma geração teve que lidar com a consequência. Passaram 40 anos no deserto, porque uma geração decidiu se rebelar contra a instrução do Senhor. Depois disso, o povo atravessou o Rio Jordão. O povo entrou e possuiu a terra prometida. Viram que a terra realmente mana leite e mel. Uma terra boa e próspera para a criação de gado, para que você cultive e tenha suas plantações, para que você seja próspero na cidade e no campo. E antes de entrarem, o Senhor estabeleceu uma aliança com Israel para determinar como se deve viver naquela terra.
Só que houve alguns fatores. O povo de Israel não exterminou os inimigos que já estavam lá. Foram passivos. E eles então começaram a ser influenciados por esses povos. Começaram a profanar a adoração santa ao Senhor. Começaram a absorver os costumes idólatras desse povo. E assim esqueceram-se do Senhor. E este assunto é tão sério que no começo do livro de Juízes, se não me falha a memória, a partir do Juízes capítulo 2 ou capítulo 3, a palavra fala que depois que Josué morre e todos os anciões, a Bíblia descreve e diz que levantou-se uma geração que não conhecia a Deus. O pecado daquela geração, o pecado daquele povo foi tão grande que eles começaram a esquecer-se do Senhor. E aí, lendo Juízes, você percebe o estado miserável que o povo vivia de idolatria, de ser governado por povos estrangeiros e seus inimigos. Depois disso, clamavam ao Senhor por conta dos tempos difíceis e duros. O Senhor levantava um juiz, libertava o povo vivia bem, vivia no Senhor. Finalmente o juiz morria, voltava à idolatria. E foi assim. Até o ponto onde o povo não queria mais ser governado por um juiz, não queriam ser governados pelos profetas, até pelas questões que estavam acontecendo com os filhos do profeta Samuel, e o povo pediu um rei. Levando o primeiro rei que tem um início bom, mas o coração dele começa a ser cheio de orgulho. Nesse estado ele se perde por completo. O Senhor rasga o reino de suas mãos, entrega nas mãos de Davi. Um homem íntegro, fiel ao Senhor, teve seu pecado, sua falha, teve, mas se reconciliou, se arrependeu dos seus pecados, voltou para o caminho do Senhor. Salomão não teve um começo bom, se desviou porque foi muito passivo quanto ao estilo de vida que ele estava vivendo, declinou-se, levantou seu filho, Roboão, daí foi água abaixo. E essa história foi tão terrível, chegou a um ponto que o povo novamente se esqueceu do Senhor, e o Senhor agora remove a proteção que tinha sobre a nação de Israel e de Judá, e agora a nação é levada em cativeiro à Babilônia por Nabucodonosor. Essa situação é tão trágica, tão feia, que a cidade é destruída, o templo é derrubado, os bens é saqueados, os nobres, os príncipes, os importantes, os ricos é levado cativo. Quem fica na cidade arruinado são apenas os pobres. E agora o que acontece? Um povo se encontra longe, se encontra distante de sua casa, estão em uma terra estrangeira, uma sociedade que não acredita em Deus, em uma cultura completamente diferente, e começam a se perguntar: o que iremos fazer? Se questionam como é que o Senhor vai nos livrar dessa situação. E naquele momento parece que todo sonho, todo futuro, tudo que tinham recebido, expectativas de promessas,
foram enterrados e não iriam ver jamais uma promessa a se cumprir. Saiba que o exílio, ele é uma consequência. O povo foi exilado e levado ao cativeiro babilônico por conta das ações que estavam acontecendo de geração a geração dentro de Israel. Mas o exílio, ele tem o seu propósito. O exílio não é o fim, mas ele é o meio para algo maior. Quando você pensa em uma vida exilada, ela não é fácil. Porque tudo aquilo que você tinha com um certo estilo de vida, você não tem mais no exílio. A cultura que você está inserido é completamente diferente. O gosto também é diferente. A comida é diferente. O estilo musical é diferente. A língua é diferente. As gírias é diferente. Os maneirismos é diferente. Os costumes é diferente. Tudo é diferente. Você se coloca em um lugar completamente estranho, sem saber o que fazer, como fazer, sem saber de nada. E somando com isso tudo, o exílio ainda é forçado. Porque se fosse viver debaixo dessas circunstâncias de forma voluntária, aí é expatriação. Porque sair por sua vontade própria, ela já inclui seus desafios. Você sair de onde você está por vontade própria e ir para um lugar novo, já tem seus desafios, porque você não conhece ninguém. Tudo para você é estranho, tudo para você é novo. Além de conhecer ninguém, você não conhece nada. Só que ter que passar por essas responsabilidades, essas dificuldades, por vontade própria já é difícil. Agora, ser obrigado a abandonar tudo não deve ser brincadeira. E aí eu só fico pensando na minha pessoa, que vivi 13 anos consecutivos da minha vida nos Estados Unidos. Nasci e fui criado lá até os 13 anos de idade. Para mim, eu tive uma vida completamente estruturada lá. Era certo que de feriado, em férias, eu vinha para o Brasil, visitava meus avós, os tios e primos. Mas era só férias, estava passando aqui, só conhecia a família imediata e pronto. Depois voltava para minha casa, onde eu conhecia tudo: costume, povo, amigos, cultura, tudo lá. E de repente achei estranho, porque meu pai e minha mãe, do nada, vieram com a conversa por meses. O que vocês acham se a gente fosse mudar para o Brasil? Todo mundo, rapaz, vai ser legal, porque a gente vai estar mais perto dos nossos avós, vamos estar mais perto dos nossos primos, vamos estar mais perto dos nossos tios. Tu acha que vai ser legal? Tá bom. Daqui a pouco, passar umas 2, 3 semanas, o que é que vocês acham se a gente mudar para o Brasil? Eu acho que vai ser legal, vai ser bom. E isso, semanas e semanas, até que de repente, vamos mudar para o Brasil. Tá bom. A gente conheceu o Brasil de férias, então para a gente estava tudo tranquilo. Começa agora o processo de retirada de bens, de imóveis, de
tudo, empacotar, encaixotar, e coloque mala, não coloque mala, leva, não leva, para trazer tudo para o Brasil. Aí chega aqui, a gente é deparado com um fator extremamente importante: escola. Eu vim para cá, fui basicamente lançado no 9º ano. E para a gente estava tudo tranquilo, entre aspas. Tudo bem que o meu pai pastoreava uma congregação de brasileiros nos Estados Unidos, mas vir para o Brasil é outra coisa. Porque eu e meus irmãos conhecíamos o português apenas de fala. Não conhecíamos o português de fala. Então, quando você pensa, os meus irmãos e os menores, que não sabiam conjugação verbal, e eu que aprendi na marra mesmo, é difícil quando você pensa em meninos de 5 anos de idade, 4 anos, falando minha pai e minha mãe. E aí era bom até certo ponto, porque os membros da igreja achavam engraçado. São os gringos aprendendo ainda. Mas para mim, eu encarei a dura realidade pela primeira vez quando eu estava na escola, não sabia o que estava acontecendo. Eu me dava bem nas áreas de exatas, porque exatas é exato. Em qualquer lugar, exatas é exato, então para mim estava tranquilo nisso. Agora, em humanas, eu me lembro até o dia de hoje, o primeiro dia que eu tive uma dúvida na aula de português. Eu chorei para tirar minha dúvida, porque eu me sentia uma pessoa completamente burra, porque eu não entendia nada do que estava acontecendo. Porque, pensa um pouco, eu conheci o português apenas de fala. Cheguei para a escola, me deparei com um pretérito, perfeito e imperfeito, presente e passado, futuro mais do que perfeito. E até o dia de hoje eu não sei. E aí, quando olho para essas questões, eu fui tirar minha dúvida, eu levantei a mão, perguntei para o professor, chorei. E só chorei. Só sabia chorar. Daqui a pouco, quando não é isso, é minha escrita, porque a minha letra é horrível. Aí na oficina da escola, me obrigaram a comprar revistinha de alfabetização, caderneta de caligrafia, e lá vai eu, a única pessoa na oficina, tem que entregar o caderneta de caligrafia. No 9º ano, tive que fazer isso no 9º ano, no 1º ano, no 2º desisti, falando, a letra dele não vai mudar, aí eu mesmo. Mas pense, foi difícil. Porque eu saí de um lugar que todas as notas na escola, eu só recebia 10. Cheguei para um lugar completamente diferente. Não conhecia a língua como eu achei que eu conhecia. A cultura que eu vivia era completamente diferente. É engraçado que até o dia de hoje, minha esposa chega e fala, amor, você sabe disso? Eu, não. Eu fiz que sei só para entrar na conversa, né? Porque senão, sabe, sei, daqui a pouco eu pesquiso sozinho para saber o que é que está acontecendo. Porque tem muita coisa que é pertinente da cultura aqui que eu não vivi. Porque eu não estava aqui. Então há uma afetividade, uma associação cultural que une o povo. Mas quando você é exilado e é inserido no meio dessa cultura, no meio desse sistema, você fica desesperado porque você não sabe como é que você se encaixa. Você não sabe como é que você se pertence. E olhar para um povo que foi exilado, a única coisa que eles estavam esperando era uma palavra de escape. Eles estavam esperando por uma estratégia, por um clamor de guerra, qualquer coisa para os tirar desta situação.
e para um povo que estava exilado fora da sua terra, longe de suas famílias, distante de sua cultura, em vez de receber palavras proféticas de o seu tempo neste lugar vai ser curto, a palavra que receberam foi: aguenta firme, porque acabou de começar. E quando nós passamos por situações e problemas, o que nós queremos e buscamos é: Senhor, me dá uma palavra aí de que o Senhor vai acelerar esse tempo aí, Senhor. Principalmente no tempo profético que nós estamos como igreja, de tempo de aceleração e colheita, o que nós queremos é: Senhor, acelere esse processo. Queremos uma palavra de escape, de eu estou te livrando hoje desse cativeiro. Queremos palavras que reduzem esse tempo de incômodo. Mas a palavra que recebemos é: fique firme, porque ainda vai passar um pouco mais por esse processo. Quando se recebe uma palavra dessa, difícil, você começa a se questionar: o que é que eu vou fazer? Você se pergunta: por quanto tempo eu vou ficar neste lugar? Quando é que eu vou ver a minha terra novamente? Quando é que eu vou sair desse cativeiro e voltar para viver como é que as coisas estão? Será que eu vou morrer neste lugar? Como é que vai ser o meu futuro? Agora, para o povo que estava na Babilônia, eles já tinham um tempo determinado, que o profeta Jeremias, ele tinha profetizado, e você pode ler em Jeremias 25:11, vai ser 70 anos de cativeiro. Só que aí chega um homem, chamado Ananias, um falso profeta, e diz: não vai ser 70 anos, daqui a 2 anos você vai ser livre. Rapaz, é o que o povo quer escutar. E imagina o alvoroço na cidade: não vai ser 70 anos, Deus está dizendo que reduziu para 2. Rapaz, é felicidade, é soltar fogo de artifício. Só que aí pensa a confusão do povo. Você vê o profeta Jeremias, o homem que o Senhor usa incontestavelmente para liberar palavras de Deus para o povo, e chega um homem falando algo completamente contrário: não vai ser 70 anos, vai ser 2. Cria uma confusão, porque você não sabe se você fica com a palavra de Deus, ou você não sabe se as suas emoções tornam a palavra demoníaca como a palavra profética que você abraça. Só que o grande problema é que, quando não acontece em 2 anos, nós queremos culpar Deus por conta de uma palavra que não foi profética, uma palavra demoníaca, uma palavra que o Senhor não liberou. Você agora quer culpar a Deus por um resultado que Ele não falou que ia acontecer. E deixa eu deixar apenas claro a nível de entendimento para toda a igreja. Você pode até querer abraçar palavras que te agrade, receber o que é conveniente, mas o Senhor não é responsável por aquilo que Ele não fala. Verdade. Ele não se responsabiliza por palavras que Ele não liberou. Deuteronômio 18, do 20 ao 22 diz: porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, algo que eu não mandei que falasse, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta deve ser morto. Se vocês pensarem: como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Saibam que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem acontecer o que ele profetizou, essa é uma palavra que o Senhor não falou. Tal profeta falou com presunção. Não tenham medo dele. O Senhor já deixou aqui claro: eu não tenho obrigação com aquilo que eu não determinei.
Só que muitas vezes abraçamos palavras porque nos agrada. Abraçamos palavras porque fala e coloca um curativo em nossas feridas e falamos, isso daqui vai resolver, então vou abraçar essa palavra. Porque trata e lida com o meu imediato. Só que o Senhor não apenas determinou para o povo, você vai viver 70 anos no cativeiro e acabou. O Senhor foi tão cuidadoso que Ele chegou e diz, olha, você vai viver 70 anos no cativeiro, mas agora eu vou liberar uma palavra que te traz consolo, te traz esperança, te traz alívio, demonstra o meu cuidado, demonstra a minha provisão e demonstra o meu amor para com vocês. Porque Deus demonstra na fala dele, na profecia que o profeta Jeremias ele libera sobre o povo, além dos 70 anos, demonstra que o plano do Senhor não mudou. Qual plano? Que você seja próspero e que você tenha um futuro. Amém. Dentro desses 70 anos de cativeiro, olha o que o Senhor diz para o povo fazer. Jeremias 29, do 5 ao 7. Construam casas e morem nelas. Plantem pomares e comam o seu fruto. Casem e tenham filhos e filhas. Escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Deus determina e ordena para construir casas, para adquirir bens, para plantar e colher, como também comer os frutos, casar e ter filhos, trabalhar em paz, orar pela cidade que agora estavam sendo exilados. Se ter filhos e casar não é prosperar, eu não sei o que é. Porque a palavra determina que os filhos são heranças do Senhor. Então o Senhor quer que você seja próspero onde você está. Deus está dizendo, a situação é difícil. Viver em cativeiro não é fácil. Mas eu vou determinar que você vai prosperar no cativeiro. Você vai prosperar na Babilônia. Você vai continuar a viver aí, porque eu não te chamei para morrer na Babilônia. O seu fim não é a Babilônia. Então levante-se, porque o seu tempo não se acabou. Eu não determinei que a Babilônia seria o seu fim, então não fique parado, construa, continua, aumentam em números, porque quando você sair, você vai sair um povo mais numeroso, vai sair um povo mais forte, vai sair um povo abençoado pelo Senhor. Agora, de tudo isso, a instrução mais difícil é orar pela paz da Babilônia. A instrução mais difícil não é construir casas, não é encontrar um engenheiro civil para fazer essas obras, não é o tempo de plantio, de colheita, não é ter que entregar os filhos em casamento, não é ver os seus filhos tendo filhos. A ordem mais difícil é orar pela paz da Babilônia. Ore pela paz da cidade que você está cativo. Ore pela paz do exílio. E não é só para o exilado que essa instrução é difícil. Porque em Mateus 5:44, Jesus diz: eu, porém, lhes digo
Amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Como é difícil orar pelas pessoas que nos perseguem. Como é difícil querer buscar o bem naquelas pessoas que nos machucam. A primeira coisa que queremos fazer é ter tiro trocado. Você me machucar, também vou te machucar. E às vezes nós buscamos uma vingança ainda maior. Um exemplo, uma pessoa vai dar um pisão no seu dedinho, no pé. Primeira reação que você tem é: vou te dar um soco. Não é nem vou pisar o seu pé, vou te dar um chute na canela. Eu vou causar em você uma dor pior do que você causou em mim. A nossa reação imediata é essa. Eu sei porque essa seria a minha reação imediata. Querer causar uma dor pior no outro que me causar. Só que como deve ser difícil alguém pisar no seu pé e você falar: Senhor, abençoe esse homem. Que o Senhor traga saúde integral em todas as áreas da vida dele. Que o Senhor faça com que esse homem seja próspero. Que você abençoe a sua casa. Que os seus filhos sejam abençoados. Como é difícil fazer isso com uma pessoa que é o nosso inimigo. Imagina pela cidade que nos levou exilados. O Senhor deu a instrução de casar, de construir, de ter filhos, porque o povo não queria fazer nada na Babilônia. E essa é uma imagem que reflete perfeitamente, às vezes, o nosso comportamento. Quantas vezes nós não somos feridos, não somos machucados, não somos levados a uma Babilônia espiritual, emocional, e a nossa vontade inicial é: não vou fazer nada, eu só vou ficar em casa, vou deitar. Para nós que somos crentes, não quero nem ir para a igreja, não quero nenhum tipo de trabalho. Enquanto a situação não melhorar na minha vida, eu não vou aceitar nenhum trabalho, nenhum emprego que não seja o emprego que eu quero. A situação de Israel estava tão triste, estava em um estado tão lastimável, que eles penduraram a harpa e não queriam cantar. Olha o que está registrado no Salmo 137, do 1 ao 4. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, dos salgueiros que lá havia. Pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um dos cânticos de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Eles estavam em um estado tanto triste que eles falaram: sabe o que? Eu não quero nem cantar. Estava em um estado tão abatido emocionalmente que eles não conseguiam nem levantar um grande é o Senhor e um digno de louvor. Não queriam fazer nada. Cantar para quê? Se eu estou exilado. Cantar para quê? Se eu estou longe na minha terra. Cantar para quê? Se não é um motivo de alegria. E nessa instrução que o Senhor traz, parece que ele decide intervir na situação, fazendo o link do seguinte: se a Babilônia prosperar, perceba que você também vai. Se o local onde você está prospera, perceba que você também vai prosperar, porque você está vivendo nela. Agora, o que não devemos fazer é escolher a vingança. A nossa escolha deve ser abençoada. Porque olha o que Paulo diz em Romanos 12, 19:
Meus amados, não façam a justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Amém. O Senhor estava te falando: orem pela paz, porque quem faz parte agora da comunidade é vocês. Busquem a paz, porque quem agora tem o poder de influência são vocês. Vocês podem trazer influências positivas para onde você está. Não olhe este momento como um momento onde você está longe de tudo, deprimido, isolado, triste no fundo do poço. Percebe, olha, você foi colocado em um lugar que você pode causar transformação. Você pode ter uma influência. Você pode causar algo positivo na sua cidade. E o nosso Deus, Ele é um Deus tão tremendo que Ele sabe o que podemos suportar ou não. Ele sabe que o povo poderia suportar passar 40 anos no deserto. Mas também sabia que ao final desses 40 anos eles iriam atravessar o Rio Jordão e herdar a terra prometida. Saiba que o que o Senhor está dizendo para você hoje é que os planos do Senhor não mudaram em suas vidas só porque a sua circunstância mudou. Os propósitos e os projetos de Deus não mudaram porque a sua situação mudou. Os pensamentos de Deus continuam sendo pensamentos de paz. Os pensamentos continuam sendo pensamentos para te entregar um futuro e uma esperança. Ele não quer te amaldiçoar, Ele não deseja te abandonar. Você não está neste momento da sua vida porque o Senhor determinou te punir. Você se encontra nessa posição por conta das ações e as decisões que você tem tomado. Perceba que quando se levantavam alguns reis retos diante do Senhor, perceberam a loucura dos seus antepassados em abandonar um Deus maravilhoso, perfeito, um Deus íntegro, justo, verdadeiro, se arrependeram ao Senhor. Mas as palavras do Senhor é: o castigo não vai acontecer agora, porque vocês se arrependeram, vai acontecer depois. A consequência ainda há, mas não é porque Deus quer te punir, é porque o pecado ele em si precisa ser punido. Nós que somos pais, que colocamos o nosso filho de castigo, ainda não tive o privilégio e a oportunidade de colocar o meu de castigo ainda. Quando nós colocamos o nosso filho de castigo, não é porque nós queremos ver o mal deles. Não é porque nós temos algum propósito maldoso, intenção do mal no nosso coração de: eu vou colocar você no castigo hoje só porque eu quero, estou afim. Colocamos o nosso filho de castigo por conta de ações que eles tomaram. E essas ações eles precisam ser punidas. A consequência daquilo leva para o castigo. Não é porque é do nosso desejo, não é o nosso prazer, mas é porque a decisão que foi tomada levou ao castigo, levou para a punição. Não é porque você deixou de amar. Você castiga, você coloca no castigo, você pune porque você ama. E a mesma coisa com o Senhor. A palavra deixa clara, o Senhor diz que Ele corrige aquele a quem Ele ama.
Então a correção só vem porque Deus ama. Agora o que o Senhor quer que você faça é pare de murmurar. Pare de reclamar. Pare de ficar falando da sua situação e faça algo para que ela mude. Pare de ficar falando, Senhor, estou no exílio. Meu Deus. Faça algo. Eu ia parar minha vida só porque eu não sei as regras básicas, talvez, do português? Não. O que eu tive que fazer é tomar alguma atitude, tomar uma ação para mudar a minha situação. E para mim, foi milagroso eu ir para a recuperação do nono, primeiro, segundo ano, em português e redação. Terceiro ano, não fui. Fui em outra matéria, mas não fui porque posso aqui, né? Dizer que sou santo. Mas nessa área mudou alguma coisa. Não muito, mas mudou. Passou, né? Passou. Jesus. Ficou para trás, né? Passado. Glória. O Senhor não quer que você esteja em uma situação e continue a murmurar. Não estou falando que Ele te colocou nessa situação. José, quando foi vendido como escravo para o Egito, eu não vi ele murmurar. Embora tivesse motivos para murmurar, ele não murmurou quando seus próprios irmãos venderam ele para os ismaelitas. Ele não murmurou quando os ismaelitas venderam ele para o Egito. Ele não murmurou quando Potifar lançou injustamente na prisão. Ele não murmurou quando o copeiro-chefe esqueceu dele quando foi liberto. Mas em todos os momentos ele fez algo que pudesse transformar e mudar a sua situação. Eu fui vendido como escravo para Potifar, eu vou trabalhar com excelência. Trabalhou de tal forma que Potifar não sabia nem o que tinha dentro de casa. Nós precisamos nos preocupar. Será que tem um pacote de arroz ainda? Será que tem que fazer feira? Potifar não se preocupava em fazer feira. Deixava tudo na mão de José. O carcereiro não se preocupava com o que ia acontecer na prisão, porque José cuidava de tudo dentro da prisão. O faraó não se preocupava com o Egito, porque José fazia tudo no Egito. Só que quantos nós teríamos tomado atitudes semelhantes à de José? De eu vou fazer algo para mudar a minha situação. Muitos de nós iríamos o caminho inteiro murmurando. E no primeiro sinal de um irmão que aparecesse na minha frente, vá para a prisão todo mundo. Vou ser sincero, não vou mentir. Se o meu irmão, que é sangue do mesmo sangue, me vendeu para ser escravo, você também vai para a prisão. A nossa reação é imediatamente essa. Só que podemos olhar para o que o povo passou na Babilônia e achar que o que eles passaram é completamente diferente do nosso. Aqui às vezes não é. Muitas vezes estamos passando por um cativeiro espiritual, um cativeiro emocional, um cativeiro físico por conta de pecado. Às vezes vivemos a nossa vida aprisionados sem esperança. Parece que não temos paz. Querendo fazer todo e qualquer plano para sair da situação, ligando para 1001 profeta para querer ver se tem alguma palavra de consolo, uma palavra que te agrade, para falar o tempo já se encerrou. E o Senhor está dizendo que os planos e os pensamentos que eu tenho a respeito da sua pessoa é diferente dos planos que você tem estabelecido e projetados para você mesmo.
planos e os pensamentos que eu tenho a respeito de você é de paz. Sabe por que é de paz? Porque Ele é a nossa paz. Amém. O seu nome é Jeová Shalom. Amém. Senhor, Ele não tem apenas pensamentos e planos de paz sobre a nossa vida, porque o nosso Senhor, Salvador, Redentor é a nossa paz, mas Ele nos traz uma esperança para viver, esperança que nós ainda iremos celebrar, esperança que ainda nós iremos levantar cânticos de celebração, esperança que ainda sairemos do cativeiro, esperança de que a nossa situação vai mudar. Amém. O Senhor está garantindo o futuro para nós. Ainda que você não perceba, ainda que não sinta os efeitos da mudança, ainda você está passando pelos 70 anos do exílio, mas Ele está trabalhando ao seu favor. Ele está trabalhando para que você tenha um futuro. Amém, Jesus. O Senhor, antes de dizer que tem pensamentos de paz, pensamentos para entregar para você um futuro, uma esperança, o Senhor diz o seguinte para Israel, em Jeremias 29, do 8 a 9: porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Cuidado com aquilo que você escuta, para que você não caia nas ciladas de Satanás. Cuidado, porque muitas vezes, por conta de uma palavra, por conta de algo que você abraça, você acaba vivendo aquilo que o Senhor não tem liberado sobre a sua vida. É igual eu falei mais cedo na ministração. Quantas pessoas que não conhecemos, que receberam profetadas e hoje não estão vivendo a plenitude daquilo que o Senhor tem prometido, porque abraçaram as palavras erradas. Quantas pessoas não estão vivendo no caminho do Senhor, porque abraçaram profetadas, culparam a Deus e hoje abandonaram a fé. Preste bem atenção, porque enquanto o Senhor quer que você prospere, novamente, não é apenas riqueza, é seja próspero assim como a sua alma prospera, é ser próspero na sua saúde, ser próspero na sua alma, ser próspero no seu espírito, é ser próspero em todas as áreas da sua vida. O inferno não quer que você viva essa plenitude de vida, então cuidado. E olha o que ele declara depois, nos versículos 12 a 14 de Jeremias 29. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. O Senhor está dizendo: eu realmente tenho um plano de paz, eu tenho planos prósperos, eu tenho planos futuros para vocês, mas vocês primeiramente precisam me buscar de todo o coração. Porque isso, nenhum plano
prospera sem que você busque primeiro o Senhor de todo o coração. O Senhor ainda diz que Ele se deixa ser achado quando nos buscarmos de todo o nosso coração. Eu vou falar uma passagem que todos nós conhecemos, mas às vezes não colocamos em práticas como deveríamos. Mateus 6,33. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. É buscar o reino de Deus, buscar os propósitos do Senhor, é buscar o Senhor em primeiro lugar, é dar a primazia a Deus de todas as áreas das nossas vidas. E só quando Deus é primeiro lugar em tudo, todas as outras coisas também entram em alinhamento. Quero que hoje você saia daqui com o entendimento de que o Senhor tem um plano para você. O Senhor tem um propósito com a sua vida. O Senhor tem estabelecido planos e pensamentos de paz sobre a sua vida. Não acha que o Senhor te trouxe até aqui para que você morra aqui. Porque o Senhor tem um futuro para você. E o Senhor está dizendo que esse futuro é melhor do que você está vivendo agora. Porque não é só trazer um futuro para você, mas também uma esperança. Esperança que a sua situação vai mudar. Uma esperança de que você vai sair deste cativeiro. É uma esperança de que o Senhor está cuidando. É uma esperança de que você vai prosperar aonde você estiver, porque a mão de Deus está sobre a sua vida. É uma esperança de melhoria de vida. A sua história não acaba aqui, porque o Senhor tem um plano para você. Amém? Gostaria que todos neste momento ficassem de pé. É certo que muitos de nós criamos nossos próprios planos. É certo que temos pensamentos a respeito do nosso próprio futuro. Mas uma pergunta que eu queria fazer para todos que estão aqui. E respondam para você mesmo. Não precisa responder para mim. Quantos de nós verdadeiramente perguntamos ao Senhor: Senhor, quais são os seus pensamentos sobre a minha vida? Quais são os projetos e os planos que o Senhor tem desenhado para mim? O que é que o Senhor tem preparado para a minha vida? Porque muitas vezes vivemos a vida apenas com base nos nossos projetos, nos nossos planos. Vivemos tão no automático que talvez podemos até esquecer de perguntar ao Senhor sobre esses detalhes. E hoje quero pedir que essa nossa atitude mude. Que as nossas decisões, as nossas ações não venham a ser com base nos nossos projetos, mas que
que possamos ir ao Senhor para toda a tomada de decisão. Deus, qual é a decisão que eu devo tomar? Senhor, o que é que eu devo fazer aqui? Senhor, como é que eu devo me comportar aqui? Porque se Ele nos criou, se Ele nos formou, se Ele nos colocou nessa terra, então Ele deve saber a melhor decisão a ser tomada. Ele deve saber quais são os melhores planos, o que é melhor para nós, o que é para nos trazer paz, o que é para nos trazer um futuro, o que é para nos trazer uma esperança. Mas temos que chegar a um ponto onde nós confiamos em Deus de tal modo que uma decisão não tomamos sem direcionamento de Deus. Porque às vezes, por mais que possamos saber, às vezes esquecemos que os pensamentos que o Senhor tem a nosso respeito são pensamentos de paz, para nos trazer um futuro e uma esperança. E nesse momento eu gostaria que toda a igreja fechasse seus olhos, curvasse suas cabeças. Eu quero fazer duas perguntas apenas. A primeira pergunta é se há alguém aqui entre nós que nunca tomou a decisão de aceitar Jesus sendo seu único e suficiente Salvador, mas hoje quer tomar essa decisão. Apenas levante seu nome que gostaria de estar orando com você e você estiver. E a segunda pergunta que eu tenho é se há alguém aqui entre nós que tinha um relacionamento com o Senhor, mas por um motivo ou outro acabou se afastando dos caminhos de Deus e hoje quer tomar a decisão de voltar aos braços do Pai. Apenas levante a mão e estaremos orando com você quando você estiver aqui. Já que todos estão na casa, Senhor Jesus, nós queremos te louvar. Te agradecemos por ser o mesmo Deus ontem, hoje e para sempre. Obrigado por ser um Deus fiel, um Deus que não muda. Nós pedimos e oramos, meu Pai, que o Senhor esteja nos consolando e nos auxiliando, meu Pai, a passar por esse período de cativeiro que cada um esteja passando neste momento. Que o Senhor nos faça entender que não devemos parar as nossas vidas por conta de um problema, por conta de uma situação. Mas revela a Tua vontade para as nossas vidas, meu Pai. Nos faz compreender, entender e enxergar os Seus planos, os Seus propósitos, os Seus projetos, os Seus pensamentos a respeito das nossas vidas. Nos faz, Deus, ser um povo forte, temente e fiel a Ti. Um povo que anda verdadeiramente nos Teus caminhos, meu Pai. Um povo que Te busca de todo o coração. Nós agora queremos louvar o Teu nome, decretar e declarar a Tua grandeza sobre as nossas vidas e dizer que confiamos em Ti. Dizer que nós entregamos as nossas vidas a Ti. Que o Senhor esteja
recebendo das nossas mãos os nossos projetos, para que o Senhor entregue a nós os teus. Porque queremos viver a tua vontade sobre as nossas vidas e não os nossos. Em teu nome oramos, meu Deus. Amém.